Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Bem, sabe, nos últimos 2 dias nós temos falado sobre a importância de não se desperdiçar os recursos que Deus nos dá e nós vamos terminar esse ensinamento hoje, mas quero reiterar a você o quão importante acho que isso é. Quando Jesus alimentou os 5.000, ele disse: juntem as sobras para que nada seja desperdiçado. E juntaram 12 cestos cheios quando, na verdade, ele começou com alguns peixes e uns poucos pães. E assim o resultado foi que eles acabaram com mais sobras do que eles tinham quando começaram, porque Jesus multiplicou o que eles tinham. E Ele fará o mesmo em nossas vidas. Ele multiplicará o que temos se estivermos dispostos a fazer a coisa certa com o que Ele nos dá. E assim todos temos recursos. Nós falamos sobre o tempo, sobre o dinheiro e começamos a falar sobre energia, e eu vou continuar de onde eu parei ontem, porque tem muitas pessoas no mundo que estão cansadas e desgastadas, e parte disso é porque elas desperdiçaram muito de sua energia em coisas desnecessárias e agora não têm a energia que precisam. Às vezes, quanto mais você se move, mais energia você tem. E hoje, literalmente, as coisas são tão fáceis para nós que nós não temos que nos esforçar muito. Sabe, quando eu ainda era criança, ninguém ia a uma academia para se exercitar. As pessoas trabalhavam duro e assim elas já se exercitavam. Mas esse não é necessariamente o caso hoje. Você tem muitas vezes quase que de propósito procurar movimentar o seu corpo. Se você não se mover, tudo ficará rígido. E eu gosto de que eu ouvi: quanto mais você se move, mais você consegue se mover. E quanto menos você se move, menos consegue se mover. E não importa qual seja a sua idade, você vai ficar velho. Não quero dizer velho demais, mas mais velho. E você precisa ter energia nos últimos anos da sua vida para você não ficar se sentindo mal o tempo todo. Eu cometi muitos erros. Graças a Deus, Ele me ajudou a me recuperar de alguns dos erros que eu cometi ao trabalhar demais e não me exercitar e não fazer as coisas certas. Mas não quero que você cometa os erros que cometi. Todos temos uma certa quantidade de energia. Alguns têm mais do que outros. Mas precisamos de gerenciar muito bem essa energia. E, como por exemplo, algo que talvez você não saiba, sabia que para você ficar com raiva é preciso muita energia? Se você ficar bravo por várias horas, isso só vai desgastar você. Preocupação é uma outra coisa que vai deixá-lo tão cansado. Pensamentos errados, ser crítico, ser julgador, ser negativo. Nunca ser grato pelo que você tem. Todas essas coisas, elas não são coisas que Deus aprova. E isso nos toma muita energia, nos desgasta. E quanto mais feliz você for, melhor você vai se sentir. E não seremos felizes se não seguirmos os preceitos de Deus, se estivermos fazendo coisas que Ele não aprova. Isso vai roubar nossa energia e não vamos nos sentir da maneira que gostaríamos de nos sentir. Muitas pessoas dizem: por que estou tão mal? Por que estou tão mal assim? E elas nem sequer pensam em coisas como preocupação, ciúme ou ganância ou não fazer exercícios o bastante. E assim, então, podemos orar para curar tudo o que nós quisermos, mas, embora o desejo de Deus seja nos curar, Ele também quer que façamos o que precisamos fazer para termos boa saúde. Sabe, eu costumo dizer que agora eu não tenho tempo ou energia para ficar chateada com nada, sabe? Há tantas coisas com as quais nos chateamos e que simplesmente não valem a pena. Olho para trás agora e algumas coisas que me deixavam muito bravas com Dave, elas passaram. E agora eu acho que tudo aquilo era ridículo porque realmente não tinha a menor importância. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse: a minha paz dou a vocês. Eu lhes dou. Ele nos deixou isso como um legado. É parte de sua herança.
Ele disse: a minha própria paz especial eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, a minha própria paz eu lhes dou. E na Bíblia Amplificada diz: então parem de se permitirem ficar chateados e perturbados. Parem de se permitirem ter medo e intimidação. Isso praticamente diz tudo. Jesus disse: eu lhes dou a paz. Honestamente, você nem precisa orar para ter paz, você já tem dentro de si, é um dom de Deus. Mas temos que tomar a decisão de viver de uma maneira que a paz possa ser liberada e Jesus disse: pare de ter medo, de ficar chateado. Pare de ficar preocupado e intimidado. Todas essas emoções negativas roubam a sua energia. Tem uma sensação de que há pessoas assistindo que você nunca pensou nisso? Quantas emoções negativas você permite na sua vida agora? Há quanto tempo está com raiva? Quanto tempo você gasta se preocupando? Você tem uma boa noite de sono? Até mesmo coisas como não beber água podem fazê-lo se sentir mal. Há uma história verídica sobre Davi, seus irmãos e Golias, que eu quero usar como exemplo nesta área e está em 1 Samuel 17, do 23 ao 30. E, na verdade, havia um gigante chamado Golias que estava provocando o exército de Israel e ameaçando-os, mas nenhum dos soldados do exército tinha a coragem de enfrentá-lo e ele assustava a todos. E Davi era um menino pastor, era um jovem e não estava no exército. Mas seu pai o mandou para a linha de frente da batalha para levar um pouco de comida para seus irmãos e ver como a batalha estava indo. E quando Davi chegou lá, realmente o incomodou que todos tivessem medo daquele tal de Golias, em vez de entender o quão grande era o seu Deus e que Deus cuidaria deles se agissem com fé. E os israelitas ficavam dizendo: veja como este homem continua agindo. Ele sai para desafiar Israel. O rei dará grande riqueza ao homem que matá-lo. O rei também dará sua filha em casamento e isentará sua família de impostos em Israel. Então, eram algumas bênçãos muito grandes sendo oferecidas se alguém tivesse a coragem e realmente tivessem confiança em Deus para agir, sabe? Por conta própria, há muitas coisas que não podemos fazer. Mas com Deus do nosso lado, não há nada que não possamos fazer, se Deus quiser que façamos. E assim, quando Davi chegou à linha de batalha, ele perguntou aos homens que estavam próximos: o que será feito ao homem que matar este filisteu e assim retirar essa desgraça de Israel? Veja, Davi achava uma vergonha absoluta que todos os soldados estivessem parados lá de pé, deixando aquele gigante provocá-los. Davi tinha sua fé em Deus e cria que Deus daria coragem e a vitória ao homem que tomasse uma atitude. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você consegue ouvir a fé de Davi bem aqui. Mas Eliabe, que era um dos irmãos de Davi, eu poderia acrescentar que os irmãos dele estavam com ciúmes porque ele havia sido ungido para ser o rei em vez de um deles. E Eliabe era o irmão mais velho de Davi e certamente ele pensava que ele é quem deveria ter recebido aquela unção, e não Davi, o irmão mais novo, que era apenas um pastorzinho. E quando Eliabe ouviu Davi falando com os homens, ele ardeu em ira. E ele disse: por que você veio aqui e com quem deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Ele estava tentando menosprezar Davi. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Quem você pensa que é? E eu quero encorajá-lo a entender que Satanás tentará te menosprezar, tentará fazê-lo se sentir pequeno, tentará fazê-lo se sentir impotente e incapaz. Mas Deus está do seu lado. E há muitas coisas que eu não posso fazer sozinha, mas honestamente creio que com Deus, pondo a minha fé nele, eu posso fazer tudo o que ele me pedir para fazer. Não posso simplesmente fazer o que quero, mas eu posso fazer o que ele me pedir para fazer. Eu realmente amo estar com pessoas confiantes, que
acreditam que conseguem fazer algo, mesmo que seja algo que nunca fizeram antes. E elas vão e agem corajosamente, e pelo menos elas tentam. Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Esta foi uma oportunidade para Davi ter seus sentimentos feridos, sabe? De se ofender, ficar com raiva, ficar emocionalmente perturbado. E seu irmão continuou dizendo: sei o quão vaidoso você é e quão perverso é o seu coração. Você só veio aqui para ver a batalha. E Davi disse: o que foi que eu fiz agora? O que me leva a crer que ele estava acostumado com esse tipo de tratamento. Não era novidade para ele. O que eu fiz agora? E Davi disse: será que eu não posso nem falar? Então ele se afastou de Eliabe e foi para uma outra pessoa. Eu amo isso. Ele se afastou da ofensa, se afastou de todas as coisas estúpidas que seu irmão estava dizendo que poderiam chateá-lo, porque ele não queria desperdiçar a sua energia com emoções negativas, tentando argumentar com alguém que estava se comportando tolamente. Por favor, entenda. Quantas vezes você deixa o diabo usar alguém para atrair você para uma discussão tola onde você não ganhará nada? Porque se as pessoas já têm uma mente formada a seu respeito, você não vai mudar isso, nem precisa tentar se defender, só precisa confiar em Deus. E o que devemos fazer é nos afastar e nos voltar para algo mais positivo. Ele se afastou para outra pessoa e levantou o mesmo assunto. E os homens lhe responderam como antes. Bem, acontece que Davi matou Golias, e não vou continuar a contar mais essa história, mas só quero usar esse exemplo de como Eliabe estava sendo usado pelo diabo para menosprezar Davi e deixá-lo chateado. E ele poderia ter desperdiçado sua energia com emoções negativas e talvez nem teria sido capaz de vencer a batalha. E ele realmente venceu a batalha e de uma maneira muito única. Ele matou aquele gigante com estilingue. E então, podemos entender que era Deus que estava no controle de tudo. Ou não teria funcionado. Sabe, eu era a pessoa menos propensa a ter sucesso quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Mas posso lhe dizer, não importa o quão pouco você acha que tem no natural, se você for obediente a Deus, ficará surpreso em como Deus pode usar você e permitir que você faça. Quero que você seja encorajado hoje de que você é mais forte do que pensa que é. E não fique com a cabeça cheia desses, não consigo fazer isso nem aquilo, não sou isso nem aquilo. Acredite no que Deus diz sobre você, não no que o inimigo diz sobre você, muitas vezes através de alguém. Não desperdice sua energia com projetos inúteis ou coisas que não dão frutos, como, por exemplo, tentar mudar a cabeça de uma pessoa teimosa. Se alguém tem sua mente formada sobre uma determinada coisa, não está propensa a mudar porque ela não quer ouvir o que você tem a dizer. Ou então, a inutilidade de tentar mudar uma pessoa. Sabe, ninguém vai mudar se realmente não quiser mudar. Você tem que querer conhecer a verdade para estar disposto a ouvir a verdade. E mudar, somente Deus pode mudar o ser humano. Você está se desgastando tentando mudar seu cônjuge, mudar um de seus filhos, ou tentando mudar um amigo ou um parente. Isso não vai funcionar. Seria melhor gastar esse tempo orando e Deus pode fazer em apenas um momento o que você não poderia fazer durante toda a sua vida. Sabe, um preparador físico me disse que se eu me exercitasse muito rápido, eu iria perder meu tempo me exercitando e que eu precisava desacelerar. Mas gosto de fazer tudo rápido e terminar logo. Mas só precisamos ouvir a Deus e fazer as coisas da maneira que Ele quer que façamos, sabe? Então, às vezes, podemos estar fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Talvez haja alguém em sua vida que precisa mudar, mas você não vai conseguir mudá-lo. No entanto, você pode orar para que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Você sente que está sempre andando em círculos e nunca chega a lugar nenhum? Bem, você pode estar deixando as emoções negativas roubarem a sua energia.
Certifique-se de usar a energia que Deus te deu, e a energia é um recurso maravilhoso. É tão maravilhoso se sentir bem por ter energia, fazer as coisas, e ter uma mente clara e não ficar rígido e tão dolorido. Cuide-se, sua saúde é um dos recursos que Deus lhe deu. Agora, a última coisa sobre a qual falaremos neste ensinamento de 3 partes são os talentos, as habilidades e os dons que Deus deu a você. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Todos podemos fazer algo, mas não podemos todos fazer a mesma coisa. Nem todos somos chamados a fazer a mesma coisa. E às vezes temos um pouco de dificuldade em decidir o que somos chamados para fazer. Acho que uma das perguntas mais frequentes é: como eu sei o que Deus me chamou para fazer? Digo às pessoas: comece a fazer algumas coisas e logo descobrirá o que se encaixa e o que não se encaixa. Eu amo tanto o Senhor e quando eu me tornei uma cristã séria, alguém que realmente queria obedecer a Deus e andar em sua vontade, eu queria servir a Deus, mas não sabia exatamente o que eu era chamada a fazer. E assim eu colocava minha mão no que estivesse na minha frente para fazer. E não demorou muito para eu descobrir o que Deus queria que eu fizesse, porque tentei coisas que não funcionaram, não se encaixaram, não eram confortáveis para mim. Eu gosto de usar o exemplo de sair para comprar uma roupa para uma festa. Você experimenta algo que não se encaixa, não fica confortável, você não aceita, experimenta uma outra e continua experimentando até encontrar a coisa certa. É isso que precisamos fazer. Eu quero lhe assegurar hoje que você é talentoso, você tem dons assim como você tem habilidades, e nunca deixe ninguém fazer você se sentir estúpido ou que não consegue fazer nada que vale a pena. Você me ouviu? Não deixe que façam você se sentir inútil ou estúpido ou que você não tem talentos ou habilidades. Nunca, jamais se compare com outras pessoas, porque você não deveria estar fazendo o que elas estão fazendo, mas sim aquilo que Deus realmente te deu para fazer. Todas as partes são importantes e para Deus todas têm o mesmo valor. Em Mateus 25, versos 14 ao 28, e vou parafrasear isso um pouco, ele disse: é como um homem que, saindo para uma jornada, chamou seus servos e confiou sua riqueza a eles. Bem, isso é como Jesus, ele foi embora para o céu e enviou o Espírito Santo, mas ele também deu dons aos homens, é o que diz a Bíblia. Ele nos deu habilidades e todos juntos temos a capacidade de espalhar o Evangelho por toda a terra. E Jesus deu o Espírito Santo para nos ensinar, nos guiar, nos liderar, nos dirigir. Nós temos o que precisamos para fazer a obra. A um ele deu 5 sacos de ouro, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua habilidade. É por isso que nós não devemos olhar para o que outra pessoa tem e ter ciúmes dela. Mas acredite que tudo que Deus nos deu, Ele nos deu para fazer a obra que Ele nos chamou para fazer, e Ele nos deu tudo de acordo com a capacidade que nós temos. Seja feliz por ser quem você é. Não fique chateado porque você não se parece com outra pessoa, não consegue fazer o que outra pessoa consegue. O homem que recebeu 5 sacos foi de uma só vez, pôs o dinheiro para trabalhar e ganhou mais 5. Não desperdiçou, mas colocou para trabalhar e investiu. E assim o aumentou. O homem que tinha 2 sacos agiu imediatamente e ganhou mais 2. Mas o homem que tinha 1, e isso mostra porque ele só recebeu 1, foi, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro de seu mestre porque ele ficou com medo. Porque ele estava com medo, então, por medo, ele não fez nada. Em vez de arriscar e errar, ele não fez nada. Posso lhe dizer algo? Você nunca vai descobrir se está certo se não estiver disposto a estar errado. Todos cometemos erros e falhamos na nossa caminhada para o sucesso, por assim dizer. Depois de muito tempo, o mestre voltou e sabe de uma coisa, Jesus está voltando. E a Bíblia nos diz que todos ficaremos diante de Deus e daremos conta da nossa vida e do que fizemos. Agora, você não será julgado pela sua salvação. Se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, você é salvo porque crê nele, não por causa de suas obras.
Mas a Bíblia nos ensina que haverá recompensas por nossas obras que foram puras e feitas com motivação certa. Não sei de você, mas quero todas as recompensas que tiver. O dia do pagamento está chegando. Eu não sei, talvez você tenha trabalhado no berçário da igreja e ninguém nunca lhe agradeceu, ninguém nunca parecia saber que você existia, mas Deus vê você. Ele sabe o que você está fazendo e se fizer tudo para o Senhor, a recompensa virá do Senhor. Todo aquele que trabalha no reino de Deus e faz isso pelo motivo certo vai receber uma recompensa. Então, depois de muito tempo, o mestre voltou. Então, o mestre pediu a conta do que eles haviam feito com o dinheiro que ele lhes dera. E assim ele vai e chega até o homem que ganhou mais 5. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A mesma coisa com o homem que conseguiu mais 2, mas ao homem que recebeu 1 e o enterrou, ele o chamou de servo mau e preguiçoso. E ele fez aquilo por medo. Então, uma vez que o homem não havia usado o que Deus lhe deu, ele tirou dele e deu ao homem que tinha 5 sacos. Na verdade, agora ele tinha 10. E assim, é muito simples, sabe? Ou você usa ou perde. Você está usando os dons, as habilidades e os talentos que você tem, não só para ganhar dinheiro para si mesmo, mas você está usando um pouco disso a serviço de Deus para ajudar a expandir o seu reino? Ou então para ser uma bênção para outra pessoa? Atos 10:38 diz: veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem. Creio que todos podemos nos levantar todos os dias e fazer o bem. Eu quero que a minha vida abençoe outras pessoas. Eu não quero ficar tentando ser feliz sozinha, quero fazer outros felizes. E quando você faz alguém feliz, isso te deixa feliz porque é uma maneira de ofertar. Você está dando alegria e Deus dará de volta a alegria para você. Então eu quero dizer novamente, o que você está fazendo para tornar a vida de outra pessoa melhor? Acho que essa é uma pergunta que precisamos nos fazer. Faça algo por alguém todos os dias, encoraje alguém, diga algo que coloque um sorriso no rosto de alguém, ajude a suprir a necessidade que elas têm, seja uma bênção. As aprecie, diga obrigado. O medo faz com que muitas pessoas desperdicem seus talentos. A preguiça é outra coisa que causa muito desperdício. Muitos são preguiçosos, elas não querem fazer nada que exija qualquer tipo de esforço delas e as coisas são muito fáceis para nós no mundo de hoje. Não precisamos subir degraus, podemos pegar uma escada rolante, um elevador. Quando comecei a estudar a Bíblia, cara, era um trabalho árduo. Você tinha que ter todos aqueles materiais e recursos. Agora, tudo que precisamos é digitar o que queremos no computador e aparece o que nós queremos. Mas quer saber? Fico feliz por ter tido esses anos para realmente estudar, porque foi quando eu realmente entendi a palavra no profundo aqui dentro. E aprendi muitas das coisas que hoje eu te ensino. Agora, a falta de disciplina é outra razão pela qual as pessoas não fazem uso de seus dons e talentos. É que elas não se disciplinam para colocar seus esforços e energias nas coisas que elas deveriam colocá-los. Eu tenho muitos objetivos e muitas coisas que eu amaria fazer. Mas quer saber, não vou cumprir todos esses objetivos, não vou alcançá-los, porque embora haja coisas que eu gostaria de fazer, que não posso mais fazer, eu estou me entregando ao que Deus quer que eu faça agora. Isso é importante. Você tem que decidir o que você vai fazer com o seu tempo. E acho que foi o John Maxwell que disse: você deve dedicar 80% do seu tempo às suas 3 principais prioridades. Então, digamos que eu seja uma pregadora. Então, eu deveria dedicar o meu tempo para me comunicar com as pessoas sobre a palavra. Não sou uma boa cantora, então de que adiantaria eu continuar tentando cantar isso? Seria uma perda de tempo. Então, talvez você esteja gastando seu tempo tentando ser bom no que outra pessoa pode fazer e você não está usando o seu tempo tentando melhorar no que você
pode fazer, então, conheça seus dons, conheça seu chamado, conheça seu destino, tenha metas e coloque 80% do seu tempo em suas 3 principais prioridades. Deus ama você e Ele quer usar você. Em Romanos 14:12 diz, então cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando eu chegar diante de Deus, não quero precisar dizer, nossa, Senhor, eu sinto muito por ter desperdiçado tanto do meu tempo, dos meus talentos, da minha energia, do meu dinheiro. Eu quero ser capaz de dizer, eu peguei o que você me deu e eu investi, e eu fiz o melhor que eu pude fazer com isso. E então eu quero ouvi-lo dizer para mim, agora, serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Eu creio que você também quer isso. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Bem, sabe, nos últimos 2 dias nós temos falado sobre a importância de não se desperdiçar os recursos que Deus nos dá e nós vamos terminar esse ensinamento hoje, mas quero reiterar a você o quão importante acho que isso é. Quando Jesus alimentou os 5.000, ele disse, juntem as sobras para que nada seja desperdiçado. E juntaram 12 cestos cheios quando, na verdade, ele começou com alguns peixes e uns poucos pães. E assim o resultado foi que eles acabaram com mais sobras do que eles tinham quando começaram, porque Jesus multiplicou o que eles tinham. E Ele fará o mesmo em nossas vidas. Ele multiplicará o que temos se estivermos dispostos a fazer a coisa certa com o que Ele nos dá. E assim todos temos recursos. Nós falamos sobre o tempo, sobre o dinheiro, e começamos a falar sobre energia, e eu vou continuar de onde eu parei ontem, porque tem muitas pessoas no mundo que estão cansadas e desgastadas, e parte disso é porque elas desperdiçaram muito de sua energia em coisas desnecessárias e agora não têm a energia que precisam. Às vezes, quanto mais você se move, mais energia você tem, e hoje, literalmente, as coisas são tão fáceis para nós que nós não temos que nos esforçar muito. Sabe, quando eu ainda era criança, ninguém ia a uma academia para se exercitar. As pessoas trabalhavam duro e assim elas já se exercitavam. Mas esse não é necessariamente o caso hoje. Você tem muitas vezes quase que de propósito procurar movimentar o seu corpo. Se você não se mover, tudo ficará rígido. E eu gosto do que eu ouvi. Quanto mais você se move, mais você consegue se mover. E quanto menos você se move, menos consegue se mover. E não importa qual seja a sua idade, você vai ficar velho. Não quero dizer velho demais, mas mais velho. E você precisa ter energia nos últimos anos da sua vida para você não ficar se sentindo mal o tempo todo. Eu cometi muitos erros. Graças a Deus, Ele me ajudou a me recuperar de alguns dos erros que eu cometi ao trabalhar demais e não me exercitar e não fazer as coisas certas. Mas não quero que você cometa os erros que cometi. Todos temos uma certa quantidade de energia. Alguns têm mais do que outros. Mas precisamos de gerenciar muito bem essa energia. E, como por exemplo, algo que talvez você não saiba, sabia que para você ficar com raiva é preciso muita energia? Se você ficar bravo por várias horas, isso só vai desgastar você. Preocupação é uma outra coisa que vai deixá-lo tão cansado. Pensamentos errados, ser crítico, ser julgador, ser negativo. Nunca ser grato pelo que você tem. Todas essas coisas, elas não são coisas que Deus aprova. E isso nos toma muita energia. Nos desgasta. E quanto mais feliz você for, melhor você vai se sentir. E não seremos felizes se não seguirmos os preceitos de Deus, se estivermos fazendo coisas que Ele não aprova. Isso vai roubar nossa energia e não vamos nos sentir da maneira que
gostaríamos de nos sentir. Muitas pessoas dizem, por que estou tão mal? Por que estou tão mal assim? E elas nem sequer pensam em coisas como preocupação, ciúme ou ganância ou não fazer exercícios o bastante. E assim, então, podemos orar para curar tudo o que nós quisermos, mas, embora o desejo de Deus seja nos curar, Ele também quer que façamos o que precisamos fazer para termos boa saúde. Sabe, eu costumo dizer que agora eu não tenho tempo ou energia para ficar chateada com nada, sabe? Há tantas coisas com as quais nos chateamos e que simplesmente não valem a pena. Olho para trás agora e algumas coisas que me deixavam muito bravas com Dave, elas passaram. E agora eu acho que tudo aquilo era ridículo porque realmente não tinha a menor importância. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse, a minha paz dou a vocês. Eu lhes dou, ele nos deixou isso como um legado. É parte de sua herança. Ele disse, a minha própria paz especial eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, a minha própria paz eu lhes dou. E na Bíblia Amplificada diz, então parem de se permitirem ficar chateados e perturbados. Parem de se permitirem ter medo e intimidação. Isso praticamente diz tudo. Jesus disse, eu lhes dou a paz. Honestamente, você nem precisa orar para ter paz, você já tem dentro de si, é um dom de Deus. Mas temos que tomar a decisão de viver de uma maneira que a paz possa ser liberada e Jesus disse, pare de ter medo, de ficar chateado. Pare de ficar preocupado e intimidado. Todas essas emoções negativas roubam a sua energia. Tem uma sensação de que há pessoas assistindo que você nunca pensou nisso? Quantas emoções negativas você permite na sua vida agora? Há quanto tempo está com raiva? Quanto tempo você gasta se preocupando? Você tem uma boa noite de sono? Até mesmo coisas como não beber água podem fazê-lo se sentir mal. Há uma história verídica sobre Davi, seus irmãos e Golias, que eu quero usar como exemplo nesta área e está em 1 Samuel 17, do 23 ao 30. E, na verdade, havia um gigante chamado Golias que estava provocando o exército de Israel e ameaçando-os, mas nenhum dos soldados do exército tinha a coragem de enfrentá-lo e ele assustava a todos. E Davi era um menino pastor, era um jovem e não estava no exército. Mas seu pai o mandou para a linha de frente da batalha para levar um pouco de comida para seus irmãos e ver como a batalha estava indo. E quando Davi chegou lá, realmente o incomodou que todos tivessem medo daquele tal de Golias, em vez de entender o quão grande era o seu Deus e que Deus cuidaria deles se agissem com fé. E os israelitas ficavam dizendo, veja como este homem continua agindo. Ele sai para desafiar Israel. O rei dará grande riqueza ao homem que matá-lo. O rei também dará sua filha em casamento e isentará sua família de impostos em Israel. Então, eram algumas bênçãos muito grandes sendo oferecidas se alguém tivesse a coragem e realmente tivessem confiança em Deus para agir, sabe? Por conta própria, há muitas coisas que não podemos fazer. Mas com Deus do nosso lado, não há nada que não possamos fazer, se Deus quiser que façamos. E assim, quando Davi chegou à linha de batalha, ele perguntou aos homens que estavam próximos, o que será feito ao homem que matar este filisteu e assim retirar essa desgraça de Israel? Veja, Davi achava uma vergonha absoluta que todos os soldados estivessem parados lá de pé, deixando aquele gigante provocá-los. Davi tinha sua fé em Deus e cria que Deus daria coragem e a vitória ao homem que tomasse uma atitude. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você consegue ouvir a fé de Davi bem aqui. Mas Eliabe, que era um dos irmãos de Davi, eu poderia acrescentar que os irmãos dele estavam com ciúmes porque ele havia sido ungido para ser o rei em vez de um deles. E Eliabe era o irmão mais velho de Davi e certamente ele pensava que ele é quem deveria ter recebido aquela unção, e não Davi, o irmão mais novo, que era apenas um pastorzinho.
E quando Eliabe ouviu Davi falando com os homens, ele ardeu em ira. E ele disse: por que você veio aqui e com quem deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Ele estava tentando menosprezar Davi. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Quem você pensa que é? E eu quero encorajá-lo a entender que Satanás tentará te menosprezar, tentará fazê-lo se sentir pequeno, tentará fazê-lo se sentir impotente e incapaz. Mas Deus está do seu lado. E há muitas coisas que eu não posso fazer sozinha, mas honestamente creio que com Deus, pondo a minha fé nele, eu posso fazer tudo o que ele me pedir para fazer. Não posso simplesmente fazer o que quero, mas eu posso fazer o que ele me pedir para fazer. Eu realmente amo estar com pessoas confiantes, que acreditam que conseguem fazer algo, mesmo que seja algo que nunca fizeram antes. E elas vão e agem corajosamente, e pelo menos elas tentam. Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Esta foi uma oportunidade para Davi ter seus sentimentos feridos, sabe? De se ofender, ficar com raiva, ficar emocionalmente perturbado. E seu irmão continuou dizendo: sei o quão vaidoso você é e quão perverso é o seu coração. Você só veio aqui para ver a batalha. E Davi disse: o que foi que eu fiz agora? O que me leva a crer que ele estava acostumado com esse tipo de tratamento. Não era novidade para ele. O que eu fiz agora? E Davi disse: será que eu não posso nem falar? Então ele se afastou de Eliabe e foi para uma outra pessoa. Eu amo isso. Ele se afastou da ofensa, se afastou de todas as coisas estúpidas que seu irmão estava dizendo que poderiam chateá-lo, porque ele não queria desperdiçar a sua energia com emoções negativas, tentando argumentar com alguém que estava se comportando tolamente. Por favor, entenda. Quantas vezes você deixa o diabo usar alguém para atrair você para uma discussão tola onde você não ganhará nada? Porque se as pessoas já têm uma mente formada a seu respeito, você não vai mudar isso, nem precisa tentar se defender, só precisa confiar em Deus. E o que devemos fazer é nos afastar e nos voltar para algo mais positivo. Ele se afastou para outra pessoa e levantou o mesmo assunto. E os homens lhe responderam como antes. Bem, acontece que Davi matou Golias, e não vou continuar a contar mais essa história, mas só quero usar esse exemplo de como Eliabe estava sendo usado pelo diabo para menosprezar Davi e deixá-lo chateado. E ele poderia ter desperdiçado sua energia com emoções negativas e talvez nem teria sido capaz de vencer a batalha. E ele realmente venceu a batalha e de uma maneira muito única. Ele matou aquele gigante com estilingue. E então, podemos entender que era Deus que estava no controle de tudo. Ou não teria funcionado. Sabe, eu era a pessoa menos propensa a ter sucesso quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Mas posso lhe dizer, não importa o quão pouco você acha que tem no natural, se você for obediente a Deus, ficará surpreso em como Deus pode usar você e permitir que você faça. Quero que você seja encorajado hoje de que você é mais forte do que pensa que é. E não fique com a cabeça cheia desses: não consigo fazer isso nem aquilo, não sou isso nem aquilo. Acredite no que Deus diz sobre você, não no que o inimigo diz sobre você, muitas vezes através de alguém. Não desperdice sua energia com projetos inúteis ou coisas que não dão frutos, como, por exemplo, tentar mudar a cabeça de uma pessoa teimosa. Se alguém tem sua mente formada sobre uma determinada coisa, não está propensa a mudar porque ela não quer ouvir o que você tem a dizer. Ou então, a inutilidade de tentar mudar uma pessoa. Sabe, ninguém vai mudar se realmente não quiser mudar. Você tem que querer conhecer a verdade para estar disposto a ouvir a verdade. E mudar. Somente Deus pode mudar o ser humano. Você está se desgastando tentando mudar seu cônjuge, mudar um de seus filhos, ou tentando mudar um amigo ou um parente. Isso não vai funcionar. Seria melhor gastar esse tempo orando e Deus
pode fazer em apenas um momento o que você não poderia fazer durante toda a sua vida? Sabe, um preparador físico me disse que se eu me exercitasse muito rápido, eu iria perder meu tempo me exercitando e que eu precisava desacelerar. Mas gosto de fazer tudo rápido e terminar logo. Mas só precisamos ouvir a Deus e fazer as coisas da maneira que Ele quer que façamos, sabe? Então, às vezes, podemos estar fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Talvez haja alguém em sua vida que precisa mudar, mas você não vai conseguir mudá-lo. No entanto, você pode orar para que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Você sente que está sempre andando em círculos e nunca chega a lugar nenhum? Bem, você pode estar deixando as emoções negativas roubarem a sua energia. Certifique-se de usar a energia que Deus te deu, e a energia é um recurso maravilhoso. É tão maravilhoso se sentir bem por ter energia, fazer as coisas e ter uma mente clara e não ficar rígido e tão dolorido. Cuide-se, sua saúde é um dos recursos que Deus lhe deu. Agora, a última coisa sobre a qual falaremos neste ensinamento de 3 partes são os talentos, as habilidades e os dons que Deus deu a você. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Todos podemos fazer algo, mas não podemos todos fazer a mesma coisa. Nem todos somos chamados a fazer a mesma coisa. E às vezes temos um pouco de dificuldade em decidir o que somos chamados para fazer. Acho que uma das perguntas mais frequentes é: como eu sei o que Deus me chamou para fazer? Digo às pessoas: comece a fazer algumas coisas e logo descobrirá o que se encaixa e o que não se encaixa. Eu amo tanto o Senhor e quando eu me tornei uma cristã séria, alguém que realmente queria obedecer a Deus e andar em sua vontade, eu queria servir a Deus, mas não sabia exatamente o que eu era chamada a fazer. E assim eu colocava minha mão no que estivesse na minha frente para fazer. E não demorou muito para eu descobrir o que Deus queria que eu fizesse, porque tentei coisas que não funcionaram, não se encaixaram, não eram confortáveis para mim. Eu gosto de usar o exemplo de sair para comprar uma roupa para uma festa. Você experimenta algo que não se encaixa, não fica confortável, você não aceita, experimenta uma outra e continua experimentando até encontrar a coisa certa. É isso que precisamos fazer. Eu quero lhe assegurar hoje que você é talentoso. Você tem dons assim como você tem habilidades, e nunca deixe ninguém fazer você se sentir estúpido ou que não consegue fazer nada que vale a pena. Você me ouviu? Não deixe que façam você se sentir inútil ou estúpido ou que você não tem talentos ou habilidades. Nunca, jamais se compare com outras pessoas, porque você não deveria estar fazendo o que elas estão fazendo, mas sim aquilo que Deus realmente te deu para fazer. Todas as partes são importantes, e para Deus todas têm o mesmo valor. Em Mateus 25, versos 14 ao 28, e vou parafrasear isso um pouco, ele disse: é como um homem que, saindo para uma jornada, chamou seus servos e confiou sua riqueza a eles. Bem, isso é como Jesus, ele foi embora para o céu e enviou o Espírito Santo, mas ele também deu dons aos homens, é o que diz a Bíblia. Ele nos deu habilidades e todos juntos temos a capacidade de espalhar o Evangelho por toda a terra. E Jesus deu o Espírito Santo para nos ensinar, nos guiar, nos liderar, nos dirigir. Nós temos o que precisamos para fazer a obra. A um ele deu 5 sacos de ouro, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua habilidade. É por isso que nós não devemos olhar para o que outra pessoa tem e ter ciúmes dela. Mas acredite que tudo que Deus nos deu, Ele nos deu para fazer a obra que Ele nos chamou para fazer, e Ele nos deu tudo de acordo com a capacidade que nós temos. Seja feliz por ser quem você é. Não fique chateado porque você não se parece com outra pessoa, não consegue fazer o que outra pessoa consegue. O homem que recebeu 5 sacos foi de uma só vez, pôs o dinheiro para trabalhar e ganhou mais 5. Não desperdiçou, mas colocou para trabalhar e investiu. E assim o aumentou.
O homem que tinha 2 sacos agiu imediatamente e ganhou mais 2. Mas o homem que tinha 1, e isso mostra porque ele só recebeu 1, foi, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro de seu mestre porque ele ficou com medo. Porque ele estava com medo, então, por medo, ele não fez nada. Em vez de arriscar e errar, ele não fez nada. Posso lhe dizer algo? Você nunca vai descobrir se está certo se não estiver disposto a estar errado. Todos cometemos erros e falhamos na nossa caminhada para o sucesso, por assim dizer. Depois de muito tempo, o mestre voltou e sabe de uma coisa, Jesus está voltando. E a Bíblia nos diz que todos ficaremos diante de Deus e daremos conta da nossa vida e do que fizemos. Agora, você não será julgado pela sua salvação. Se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, você é salvo porque crê nele, não por causa de suas obras. Mas a Bíblia nos ensina que haverá recompensas por nossas obras que foram puras e feitas com motivação certa. Não sei de você, mas quero todas as recompensas que tiver. O dia do pagamento está chegando. Eu não sei, talvez você tenha trabalhado no berçário da igreja e ninguém nunca lhe agradeceu, ninguém nunca parecia saber que você existia, mas Deus vê você. Ele sabe o que você está fazendo e se fizer tudo para o Senhor, a recompensa virá do Senhor. Todo aquele que trabalha no reino de Deus e faz isso pelo motivo certo vai receber uma recompensa. Então, depois de muito tempo, o mestre voltou. Então, o mestre pediu a conta do que eles haviam feito com o dinheiro que ele lhes dera. E assim ele vai e chega até o homem que ganhou mais 5. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A mesma coisa com o homem que conseguiu mais 2, mas ao homem que recebeu 1 e o enterrou, ele o chamou de servo mau e preguiçoso. E ele fez aquilo por medo. Então, uma vez que o homem não havia usado o que Deus lhe deu, ele tirou dele e deu ao homem que tinha 5 sacos. Na verdade, agora ele tinha 10. E assim, é muito simples, sabe? Ou você usa ou perde. Você está usando os dons, as habilidades e os talentos que você tem não só para ganhar dinheiro para si mesmo, mas você está usando um pouco disso a serviço de Deus para ajudar a expandir o seu reino? Ou então para ser uma bênção para outra pessoa? Atos 10:38 diz: veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem. Creio que todos podemos nos levantar todos os dias e fazer o bem. Eu quero que a minha vida abençoe outras pessoas. Eu não quero ficar tentando ser feliz sozinha, quero fazer outros felizes. E quando você faz alguém feliz, isso te deixa feliz porque é uma maneira de ofertar. Você está dando alegria e Deus dará de volta a alegria para você. Então eu quero dizer novamente, o que você está fazendo para tornar a vida de outra pessoa melhor? Acho que essa é uma pergunta que precisamos nos fazer. Faça algo por alguém todos os dias, encoraje alguém, diga algo que coloque um sorriso no rosto de alguém, ajude a suprir a necessidade que elas têm, seja uma bênção. As aprecie, diga obrigado. O medo faz com que muitas pessoas desperdicem seus talentos. A preguiça é outra coisa que causa muito desperdício. Muitos são preguiçosos, elas não querem fazer nada que exija qualquer tipo de esforço delas e as coisas são muito fáceis para nós no mundo de hoje. Não precisamos subir degraus, podemos pegar uma escada rolante, um elevador. Quando comecei a estudar a Bíblia, cara, era um trabalho árduo. Você tinha que ter todos aqueles materiais e recursos. Agora, tudo que precisamos é digitar o que queremos no computador e aparece o que nós queremos. Mas quer saber? Fico feliz por ter tido esses anos para realmente estudar, porque foi quando eu realmente entendi a palavra no profundo aqui dentro. E aprendi muitas das coisas que hoje eu te ensino. Agora, a falta de disciplina é outra razão pela qual as pessoas não fazem uso de seus dons e talentos. É que elas não se disciplinam para colocar seus esforços e energias nas coisas que elas deveriam colocá-los. Eu tenho muitos objetivos e
muitas coisas que eu amaria fazer. Mas quer saber, não vou cumprir todos esses objetivos, não vou alcançá-los, porque embora haja coisas que eu gostaria de fazer, que não posso mais fazer, eu estou me entregando ao que Deus quer que eu faça agora. Isso é importante. Você tem que decidir o que você vai fazer com o seu tempo. E acho que foi o John Maxwell que disse: você deve dedicar 80% do seu tempo às suas 3 principais prioridades. Então, digamos que eu seja uma pregadora. Então, eu deveria dedicar o meu tempo para me comunicar com as pessoas sobre a palavra. Não sou uma boa cantora, então de que adiantaria eu continuar tentando cantar isso? Seria uma perda de tempo. Então talvez você esteja gastando seu tempo tentando ser bom no que outra pessoa pode fazer e você não está usando o seu tempo tentando melhorar no que você pode fazer. Então, conheça seus dons, conheça seu chamado, conheça seu destino, tenha metas e coloque 80% do seu tempo em suas 3 principais prioridades. Deus ama você e Ele quer usar você. Em Romanos 14:12 diz: então cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando eu chegar diante de Deus, não quero precisar dizer: nossa, Senhor, eu sinto muito por ter desperdiçado tanto do meu tempo, dos meus talentos, da minha energia, do meu dinheiro. Eu quero ser capaz de dizer: eu peguei o que você me deu e eu investi, e eu fiz o melhor que eu pude fazer com isso. E então eu quero ouvi-lo dizer para mim: agora, serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Eu creio que você também quer isso.
Então, de que adiantaria eu continuar tentando cantar isso? Seria uma perda de tempo. Então, talvez você esteja gastando seu tempo tentando ser bom no que outra pessoa pode fazer e você não está usando o seu tempo tentando melhorar no que você pode fazer. Então, conheça seus dons, conheça seu chamado, conheça seu destino, tenha metas e coloque 80% do seu tempo em suas 3 principais prioridades. Deus ama você e Ele quer usar você. Em Romanos 14:12 diz, então cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando eu chegar diante de Deus, não quero precisar dizer, nossa, Senhor, eu sinto muito por ter desperdiçado tanto do meu tempo, dos meus talentos, da minha energia, do meu dinheiro. Eu quero ser capaz de dizer, eu peguei o que você me deu e eu investi, e eu fiz o melhor que eu pude fazer com isso. E então eu quero ouvi-lo dizer para mim, agora, serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Eu creio que você também quer isso.